Oi, meu povo, e eu vou falar sobre uma idolatria um pouco polêmica, mas o Senhor colocou no meu coração e eu vou falar, né? É melhor obedecer que sacrificar. Quando Paulo, no livro de Colossenses, ele fala, né? Versículo 5: fazer morrer para a vossa natureza a prostituição, a impureza da mente, a paixão lascívia. Gente, eu vou falar sobre uma coisa que eu nem sei como é que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Tem pessoas que falam que não vivem sem, né, sem ser SEXO. E isso é uma idolatria. É uma idolatria do seu coração. Você idolatra isso. E isso traz uma repercussão tão difícil de se conviver, de se tratar. Por quê? Porque a idolatria a essa... Como é que eu posso falar para não cair? A idolatria, essa atitude, né, ela traz inúmeros. E assim, as pessoas que eu falo, que vêm conversar comigo e falam, Samara, mas assim, eu não consigo viver assim, pra mim tá muito difícil, e não sei o que, eu pergunto logo, vem cá, qual foi a sua primeira experiência? Aí, foi normal, foi com pessoa da minha idade, tá, foi normal? Foi, beleza. E, normalmente a pessoa, né? E a segunda, quem te abusou? Ele provoca essa idolatria. A gente começa a idolatrar isso, como se isso fosse algo assim que a gente não conseguisse viver. Por quê? Eu não posso falar tudo. Mas é uma idolatria. Sabe por quê? Porque Deus nos fez para sermos puros. A impureza no nosso olhar é uma idolatria. E quando eu me deparei, eu vou falar sobre mim, tá? Eu não tenho como contar tudo, mas infelizmente eu me descobri idólatra, né? Não por ter essa vontade excessiva, mas porque eu me vi com uma mente totalmente impura. E quando eu me vi nessa realidade, foi um tempo que eu estava fazendo carisma, seminário teológico carisma, tá? Gente, faça. Agora se prepara para ser destruído, porque eu fui destruída e aqui quem tá é outra pessoa. E nessa época nós tivemos algumas matérias, uma delas foi a aliança de sangue e tantas outras. Mas o Senhor começou a falar muito ao meu coração sobre a impureza dos meus olhos. Eu olhava para um homem solteiro, livre, desimpedido, no perfil que eu gosto, e eu olhava como... Eu tenho muita vergonha em falar isso, mas eu sei que eu preciso falar. Talvez o Senhor tenha me colocado nesse lugar só para falar isso, gente, para falar sobre idolatria, para falar isso. Isso tá difícil para mim. Expor. Tudo bem. Eu olhava para um homem e eu tinha um negócio de dizer assim, porque eu quero casar com um homem que seja isso seja gostoso. Tava bem assim, fazendo gostoso. E cara, isso até então era uma brincadeira, era resenha e tal. Só que teve um dia específico que eu pronunciei com a minha boca e aquilo me trouxe vergonha. Aquilo me deu um estalo. Eu disse, cara, tem alguma coisa errada. Por quê? Por que isso é errado? Fui buscar. O Senhor vai ter que me falar. E comecei a orar. O Espírito Santo revela, até que ele revelou que eu tinha, não foi de uma forma, como é que eu posso dizer, não foi de uma forma consciente, mas foi de uma forma inconsciente, devido a algumas ações, algumas coisas que eu fui exposta, e eu tinha construído esse altar de adoração, né, ao sexo, não em si, mas tudo que envolve ele, toda a lascívia, toda a impureza, né? E quando eu olhava para um homem, eu olhava com aquilo que ele poderia me proporcionar, né? Então, da mesma forma que eu olhava para um homem desse jeito, todos os homens que olhavam para mim também eram do mesmo jeito. E aí eu ficava naquela dualidade, né? Eu não quero que ninguém olhe para mim dessa forma, mas eu me colocava em situações e em comportamentos que faziam com que essas pessoas me olhassem dessa forma. Infelizmente, foi a forma que eu entendi que a pessoa era vista e era amada, mas não é a forma correta, tá? Eu orei muito, eu fiz muito jejum, eu me consagrei demais, até o Senhor quebrar isso de mim. E eu disse a ele, eu não aceito mais ter olhar impuro para nada, nem para ninguém, porque esses homens são meus irmãos. Eles podem não conhecer Jesus, eles podem não ter o mesmo acesso, mas eles são seres humanos como eu, e eu não quero ser tratada dessa forma, eu não quero ser vista dessa forma, então eu não aceito olhar para ninguém dessa forma. E o Senhor, ele foi me conduzindo nesse lugar, né? E para a glória de Deus, hoje
Gente, você não tem noção, quando eu vejo um homem no perfil que me atrai, e eu olho assim, eu não consigo ter pensamentos pecaminosos, eu não consigo, eu só olho pra pessoa e digo assim, cara, tem isso e isso bonito, pô, que massa, velho. Acabou, eu não consigo mais olhar dessa forma aí, gente, você não tem noção com isso. Dinheiro nenhum no mundo paga isso. Porque quando isso aconteceu comigo, eu consegui descobrir o meu valor, sabe? Eu comecei a olhar pra mim e ver que eu não era só isso. Que eu sou muito, muito mais que isso, né? E eu fui bem redundante agora. E, cara, isso foi um divisor de águas pra mim, sabe? A minha forma de olhar as pessoas, a minha forma de olhar pra mim, o meu comportamento mudou. Tantas coisas mudaram porque eu me permiti ser destruída. Porque nesse processo o Senhor me levou a lugares muito, muito, muito dolorosos. Eram feridas emocionais que estavam sangrando dentro de mim. Eu não tinha consciência disso. Gente, muitas vezes nós temos comportamentos que a gente não sabe por que a gente tem determinados comportamentos, mas quando a gente vai cavar, quando a gente vai buscar isso no fundo, né, do nosso coração, da nossa mente, do nosso consciente, a gente descobre que tem feridas que estão ali sangrando há muito tempo e que elas precisam ser curadas. E só o Senhor Jesus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode revelar isso para o nosso coração, sabe? E assim, ele revelou e foi doloroso, foi um processo doloroso. Eu descobri todas as feridas que estavam dentro de mim. Foi quando as minhas feridas foram curadas. Foi a partir desse start, né? E para a glória de Deus, esse altar foi quebrado dentro de mim. Gente, hoje minha ideia sobre isso é tão diferente. É como o livro de Cantares fala. Eu não consigo pensar de outro jeito. Eu não consigo me ver de outro jeito. Eu não consigo pensar nisso de uma outra forma que não seja como é descrito no livro de Cantares de Salomão. E isso pra mim, se o Senhor dissesse assim, ai filha, vou te recolher agora, eu dizia, me recolhe papai que eu tô pronta. Ai, eu tô amando, eu amo isso. Pra mim foi verdadeiramente uma transformação de caráter, de mentalidade. Você ter suas feridas curadas é algo assim surreal, surreal. Não foi sozinha, eu não consegui nada sozinha, tá? Eu tive ajuda terapêutica, eu tive ajuda com psicólogo, mas a minha principal ajuda foram duas. Primeiro, eu queria desesperadamente não ser mais daquele jeito. Era algo assim desesperador dentro de mim. Eu não queria mais ser daquele jeito. E segundo, eu me prostrei diante do Senhor para conhecer mais dele e permitir que o Espírito Santo fizesse todas as coisas, destruísse tudo que precisava destruir. Teve uma oração que eu disse assim, Espírito Santo, aonde tu precisares colocar dinamite dentro de mim, pode colocar e explodir. Eu não me importo, porque o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. E eu preciso ser curada por ele. E estou aqui, curada, falando com vocês, transbordando na vida de vocês aquilo que o Senhor fez na minha. E é isso, gente. Eu acho que eu precisava falar sobre isso, né? Beijo no seu coração, que isso leve esperança para você, que existe sim a possibilidade de você ter tido uma vida sexual ativa, de você ter tido experiências dolorosas, ruins, difíceis, tido experiências, né, de muita promiscuidade. Existe sim a possibilidade de você ser transformado, de você ter uma mente pura, de ter um coração puro, certo? E isso está com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, pelo poder dele, no nome de Jesus, ele faz nova todas as coisas. Creia, se coloque neste lugar, queira sofrer, queira perder para ganhar. Vale muito a pena. Beijo no seu coração. Tchau!